Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. O episódio de hoje é muito especial porque nele eu vou falar sobre uma das épocas do ano que eu mais gosto, de tudo que ela representa pra mim e também indicar e comentar alguns filmes desse tema. O programa de hoje é um especial de Natal do Naftalina e eu tô muito feliz de dizer essa frase porque parece que eu tô de fato apresentando algo muito chique e que de fato é. Acho que uma das primeiras coisas que eu posso falar aqui sobre o Natal é de fato todo o clima natalino que eu gosto muito de sentir. Eu não sei explicar o certo, mas antes mesmo de dezembro começar, a gente já se sente envolvido por essa atmosfera de que as coisas estão chegando ao fim, de que logo vai vir um recomeço e que nesse meio tempo a gente pode refletir e se reorganizar. É uma coisa muito de sentir aquele ar de fim de ano. Parece que realmente fica uma vibe natalina nas coisas. Imagino que muito disso seja pelas propagandas bonitas que a gente vai vendo e aí ao longo do tempo vai surgindo no nosso inconsciente mesmo, um sentimento de conforto com essa época. Por que eu digo isso? Porque todas essas histórias natalinas costumam ser construídas sempre com uma linha de felicidade, de união, de viver um momento de alegria com pessoas queridas. Então eu acho que chega essa época e por mais que o resto do ano tenha sido muito atípico e realmente problemático, chega perto do Natal e eu sinto que de alguma forma a gente se enche de esperança. Eu ao menos sinto isso. Dito isso, eu quero aproveitar a época e toda essa ideia de aconchego e reflexão perto do Natal para deixar alguns filmes nesse episódio para que tu conheça coisas mais recentes ou relembre o que for mais clássico. O primeiro filme que eu resolvi trazer me traz uma sensação muito nostálgica e até meio emotiva mesmo, que é o Edward Mãos de Tesoura. Eu não costumo reassistir muitos filmes e esse eu sei que eu vi poucas vezes na vida também, sendo todas elas na sessão da tarde, como a maioria dos filmes que eu vejo até hoje. A lembrança do Edward, a cara melancólica dele e toda a atmosfera do filme me dá uma certa sensação de tristeza, por todo o enredo, mas eu gosto muito do mesmo jeito. Para fazer esse episódio, eu pesquisei sobre o filme para ter certeza que não estava louca e também para relembrar um pouco, porque só me veio um flash da história, e de fato é um filme que se passa na época do Natal, então eu estava certa. Edward Mãos de Tesoura é um filme de 1991, o que nos leva direto para a informação de que ano que vem ele completa 30 anos de existência. E ele conta a história do Edward, como já era de se imaginar, que é uma criação, ele foi inventado, não é uma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ele tem carne e osso também. O que difere o Edward são as suas mãos, que, como o nome do filme já nos conta, são feitas de tesoura. Eu não lembrava que ele que escolhia as tesouras como mãos, lendo sobre a história que isso surgiu. Eu lembro de ser muito melancólico o cenário, tudo muito escuro e sombrio, porque era inverno, tinha neve e as imagens do Edward esculpindo esculturas no gelo eram muito hipnotizantes. Na história a gente tem a Winona Ryder, que ficou ainda mais conhecida nos últimos anos por interpretar a Joyce em Stranger Things, já que ela é a mãe do Will e do Jonathan na série, que é a pessoa que se interessa pelo Edward no filme, depois de um tempo em que ele foi tirado pela mãe dela da mansão que ele vivia. Ele morava lá com o seu inventor, mas ele faleceu antes de concluir o Edward, por isso que ele teve que sozinho criar as próprias mãos. A Winona, que no filme é a Kim, não é a única mulher que se interessa pelo Edward, mas é a única por quem ele se interessa. Então a gente tem um princípio de história de amor aí no meio de muita neve, um lugar frio e treta, porque a Kim já tem um namorado, que é bem babaca, diga-se de passagem. Então o filme tem todo um drama para ser desenrolado na história em pleno Natal, que vai muito além da paixão da Kim e do Edward, mas também sobre como as outras pessoas veem ele e o que acontece na noite de Natal. Se tu nunca viu esse filme, eu recomendo que veja. Eu mesma fiquei com vontade de rever enquanto eu escrevi o roteiro de hoje. O próximo filme é também um clássico quando se fala de filmes natalinos, que é o Grinch. Sim, ele mesmo, o monstrinho verde rabugento vivido pelo Jim Carrey no cinema. Grinch é um filme de dezembro de 2000, então ele completou seus 20 aninhos recentemente. A história é sobre o próprio Grinch, que por conta do bullying que sofreu na época do Natal, quando ele era mais novo, ele resolveu se isolar do mundo e passou a odiar essa data comemorativa. Em inglês, o nome do filme era originalmente Como o Grinch Roubou o Natal, mas aqui ficou sendo só o Grinch mesmo. O nome é por conta da ideia que ele tem de acabar com o Natal de todo mundo que mora na cidade, roubando os enfeites e destruindo as coisas na época. A gente percebe que faz muito tempo do filme mesmo, porque a criança principal da história é a Taylor Momsen, que foi anos depois uma das atrizes da série Gossip Girl e também se tornou vocalista da The Pretty Reckless, uma banda de rock que ficou muito famosa.
Na época do filme, a Taylor tinha 7 anos. E eu acabei de descobrir isso enquanto escrevi esse roteiro, porque só agora que eu vi que ela nasceu no mesmo ano que eu. A Taylor, que no filme se chama Cindy, é uma criança que tá um pouco inconformada com a maneira que as pessoas veem o Natal na cidade, só pensando em comprar e não no que ele realmente significa. Daí pra frente, as histórias dos dois se cruzam num dado momento, e então a gente acompanha a doideira toda que segue. No geral, o filme é muito bonito, esteticamente falando mesmo, porque te leva de fato para um cenário todo natalino, cheio de cores e enfeites e um universo muito lúdico mesmo, que te faz ficar assistindo e querendo saber como que tudo vai terminar. Continuando a lista, a gente tem O Estranho Mundo de Jack, mais um clássico natalino que eu sinceramente só vi uma vez. E se duvidar, foi ano passado, ou no máximo 2018 ainda. Pois é. O Estranho Mundo de Jack é um filme de 1993, então, assim como eu, ele completou seus 27 anos nesse 2020. Nele a gente acompanha a saga do Jack Skellington, ou Jack Esqueleto, conforme foi traduzido, que cansou do Halloween e acabou descobrindo a existência do Natal enquanto caminhava fora da cidade do Halloween, que é onde ele mora. Daí pra frente, tudo que a gente tem é uma aventura do Jack querendo sequestrar o Papai Noel para que a cidade dele também possa experimentar um pouco da magia natalina que ele viu quando passou pelo portal que chegava no Natal. Por ser uma obra do Tim Burton, então a gente se depara com uma estética muito característica dos personagens, que traz na animação um toque de horror e de fantástico mesmo, mas mesclado com a alegria e as luzes de Natal, por assim dizer. Tem bastante musiquinha também, então ele acaba envolvendo a tua atenção o tempo todo mesmo. Saindo um pouco dos clássicos e vindo para os filmes novos de Natal, eu resolvi trazer uma produção da Netflix que é O Feitiço do Natal. Saiu na plataforma em novembro de 2018 e conta a história da Abby, vivida pela atriz Cat Graham, que foi a Bonnie em Diários de um Vampiro, se alguém assistiu, que ela é uma fotógrafa que ganha do vô dela um antigo calendário em forma de casinha natalina, cheia de enfeite, onde todos os dias, a partir de 1º de dezembro, uma janelinha da casa se abre e mostra uma miniatura de algum objeto para ela. No início ela não entende muito, mas depois percebe que cada janelinha representa de fato um dia do mês de dezembro e que cada miniatura que surge na janela que se abre tem a ver com algo que vai acontecer no dia dela. Um exemplo foi que em um dado momento da história ela ganha um par de botas, e a miniatura do dia tinha sido realmente um par de botinhas na janela do calendário. É importante dizer que essas portinhas não são abertas por ninguém, elas magicamente se abrem e só no dia certo, não dá para abrir antes da data. A Abby é muito amiga do Josh, que é vivido pelo ator Quincy Brown. E o Josh claramente gosta da Abby de um jeito que vai além da amizade, sabe? Tanto que muitos dos acontecimentos do filme e da própria revelação de que o calendário é mágico se dá por conta da interação da Abby com o Josh no desenrolar da história. É um filme muito, muito legal, bem leve, é divertido. Tu sente mesmo aquela magia do Natal numa historinha sendo contada ali de um jeito muito bem amarrado, que te faz querer ter um calendáriozinho desses também, para imaginar como vai ser o teu dia e o que vai acontecer para chegar a algo que tem a ver com a miniaturinha da janela. É bem legal, assistam. Mais uma produção da Netflix, dessa vez a minha dica é o filme Crônicas de Natal, que em novembro teve uma parte 2 lançada, mas é sobre o primeiro que eu vou falar. Também é de 2018 e é um filme muito divertido que traz o Kurt Russell como Papai Noel da história. No filme a gente tem o Ted e a Kate, que são irmãos, moram com a mãe e perderam o pai que era bombeiro. O Ted é adolescente, tá numa fase bem insuportávelzinha, enquanto a Kate é uma criança que ama o Natal e para matar a saudade do pai, começa a rever vídeos antigos da família nessa época mais natalina. O que acontece é que em um dos vídeos ela vê de relance um braço com roupa vermelha colocando um presente na árvore e corre para mostrar pro irmão dela, Ted. Ele no início não dá muita importância, mas a Kate diz que se ele ajudar ela a provar que aquela pessoa no vídeo era o Papai Noel de verdade, ela apaga o vídeo que fez dele roubando uma loja junto com alguns amigos. Eu disse que ele estava numa fase problemática, né? Então, ele concorda, obviamente, e eles passam a criar toda uma operação dentro de casa para provar que o Papai Noel existe, enquanto a mãe dele está fora de casa trabalhando para poder sustentar a família. O Papai Noel de fato aparece na casa deles, mas eles não conseguem filmar quando isso acontece. Então eles saem na rua e dão de cara com o trenó dele flutuando na frente de casa, com as renas e tudo. A Kate resolve entrar no trenó para poder filmar tudo e assim provar que ele de fato existe, mas quando ela e o Ted estão lá dentro, o Papai Noel volta pro trenó. Joga o saco de presente bem em cima deles, porque ele não viu que tem gente lá, e os três acabam seguindo viagem juntos pelo mundo na véspera do Natal. Como se já não fosse o bastante isso, a Kate resolve levantar do trenó e falar com o Papai Noel.
que não fazia ideia que ela e o Ted estavam lá. Ele obviamente se assusta, descontrola o trenó e acontece uma confusão atrás da outra, tal qual um filme de sessão da tarde nos diria. E em um dado momento, o trenó quebra, porque ele acelerou demais nesse processo. Então aí a gente vai ter o Papai Noel, a Kate e o Ted tentando salvar o Natal. Afinal de contas, está quase chegando a meia-noite e o trenó quebrado não tem como levar todos os presentes das crianças. É bem divertido de assistir, é bem atual. A gente tem ali o Papai Noel dizendo que a história de que ele fala ho, ho, ho é fake news, por exemplo. Então é bem legal de acompanhar. Além desses 5 filmes que eu comentei, tem mais 3 que eu acho que é legal de ver nessa época, porque também são da temática natalina. Que são Esqueceram de Mim, Heloise no Plaza e o episódio especial de Natal da série Reunião de Família, sendo esse último também da Netflix. Os criadores do Esqueceram de Mim são os mesmos que fizeram o Crônicas de Natal, então só podia ser um filme divertido e interessante mesmo, né? Acho que Esqueceram de Mim é um dos filmes mais conhecidos que tem. Ele é de 1990 e conta a história do Kevin, vivido pelo Macaulay Culkin, que acaba ficando em casa em pleno Natal enquanto a família vai para Paris nessa época. Ele tem 8 anos e foi literalmente esquecido em casa pelos familiares, uma coisa um tanto quanto problemática, afinal de contas, ele é uma criança. Mas no desenrolar do filme a gente vê que o Kevin consegue cuidar de si mesmo muito bem e que quem tem que ter algum medo ali são os ladrões que eventualmente tentam roubar a casa dele. Eu só posso dizer para vocês assistirem mesmo, se ainda não fizeram isso, porque esse sim é um classicão da sessão da tarde e é 100% natalino. A penúltima indicação é o filme Heloise no Plaza, que eu vi algumas vezes na sessão da tarde, claro, e que em alguns lugares ficou traduzido também como O Natal de Heloise. É um filme completamente sessão da tarde que conta a história da Heloise, que é uma menininha de 6 anos, que mora em um hotel de luxo em Nova York junto com a babá dela, a Nani, vivida inclusive pela Julie Andrews, que anos depois foi a rainha de Genovia no filme Diário da Princesa. Ela era a avó da Anne Hathaway. A história em si não é o tempo inteiro focada no Natal, mas nas confusões que a Heloise vai arrumando pelo hotel, junto com os funcionários que sempre têm muito trabalho para manter tudo em ordem quando ela está por perto. Tem muita coisa no filme, desde cozinha do hotel pegando fogo até a Heloise fazendo amizade com um príncipe da idade dela que tá junto com o pai na cidade conhecendo o hotel. Vale bastante assistir, não pela profundidade da história, porque não é o caso, mas sim pela leveza, como uma forma de passar o tempo com algo engraçadinho, sabe? É bem divertido, é bem leve, são cenas bem, assim, que te prendem porque tu quer continuar acompanhando as aventuras da Heloise e também pelo cenário e pelo filme da época, porque é bem anos 90. E daí tu pega um cenário que é a Nova York gelada, com neve, cheia de luzinha de Natal e árvore, tudo decorado. Acaba que tudo funciona muito bem e quando tu vê, tu tá assistindo até o final. Por fim, a gente tem um episódio especial de uma série, fugindo então da área de filmes que a gente vinha ouvindo até agora, que é o Reunião de Família Natal Especial. Ele de fato é um episódio separado da série que chama Reunião de Família, não é algo que está no mesmo grupo de episódios, foi feito à parte mesmo. E foi lançado no final do ano passado, 2019. Nele, a gente acompanha de fato a reunião da família McKellen, que se encontra para o Natal e acaba se vendo no meio de uma missão de fazer a avó da família voltar a cantar junto com as irmãs na confraternização da igreja, já que na juventude elas eram um trio de cantoras que fazia muito sucesso, mas ao longo do tempo 2 delas acabaram se desentendendo e nunca mais cantaram juntas. Além disso, no meio da história, a gente também vê 2 das 4 crianças da família tendo uma lição sobre ser grato pela vida que se tem e sobre como elas não estavam dando valor para comida, para eletricidade, para um banheiro em casa mesmo e para um lugar longe do frio, visto que o avô delas notou que as coisas estavam sendo muito desperdiçadas na casa. Então é uma comédia de menos de meia hora, tem os seus temas principais ali para resolver, mas também traz umas liçõezinhas de forma mais cômica, mas acaba trazendo sim. É um especial bem divertido, eu ainda não cheguei a ver de fato a série Reunião de Família, mas isso não foi um problema na hora de assistir o especial de Natal deles. Essas foram as indicações do que assisti com o tema natalino, eu espero que pelo menos algum desses filmes ou episódio da série entre para a lista de vocês, porque eu tenho certeza que vai ser bem legal de assistir e vai ser um tempo bem aproveitado.
O episódio de hoje é para estar saindo no dia 20 de dezembro, então o Natal ainda não aconteceu, tem aí mais 5 dias até que ele chegue. E então eu queria deixar aqui o meu Feliz Natal para quem estiver me ouvindo. Eu espero que seja um dia bem bacana para ti, que tu possa de alguma forma te sentir próximo das pessoas que tu gosta e que talvez por conta de como foi e ainda está sendo o ano, talvez tenha que ser comemorado de um outro jeito ou à distância. Eu acho que é importante lembrar que o valor do Natal, mesmo que tu não tenha uma religião, tá também na forma como tu consegue celebrar um momento em família, seja ela de sangue, seja ela de coração, com os amigos que tu escolheu ou com o teu animalzinho de estimação, não importa. Eu quero de verdade que esse dia seja especial pra ti e que tu possa viver ele do jeito mais legal que tu conseguir, tá bem? Então beleza. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais, Feliz Natal e tchau!